Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Origens, onde temos várias entrevistas para saber a origem das pessoas, como elas vieram para a cidade. Então vem acompanhar comigo a história do Seu Antônio. Bom dia, senhor Antônio, tudo bem? Tudo bem? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Eu gostaria de saber se pode. Sim. Pode? Então, a primeira pergunta, eu gostaria de saber por que o senhor veio aqui para Porto? Eu vim para cá porque aonde nós fomos nascidos e criados tinha muito pouco recurso. A gente não tinha trabalho e através de um amigo meu eu vim parar aqui. Gostaria de saber também a idade do senhor agora? A minha idade hoje eu tenho 68 anos. 68 anos? Tá bom. Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, eu gostaria de saber mais sobre você, a sua infância, entendeu? Sim, a minha infância, João, eu não posso dizer que foi assim uma infância assim, não posso falar que foi tão ruim e nem que foi tão boa demais, porque a minha infância, assim, eu não tive aqueles presentes que as crianças ganhavam para poder brincar. Então a minha infância foi uma infância assim que a gente pegava às vezes um pedaço de pau, amarrava ali um pedaço de corda que nós falava de embilha, tirado de uma própria árvore, que era chamada de... me fugiu o nome, né? Então a gente amarrava e saía brincando, eu e meus irmãos, e às vezes os primos por ali, no meio de um sítio, que não tinha nem estrada de carro. Aquele tempo lá só tinha o lugar da gente passar a pé, era no meio de praticamente uma mata. Um matagal. É um matagal. Então ali nós chamávamos aqui de um cavalo de pau e saía brincando. Então aquilo para mim era uma alegria muito grande. O senhor não dependia muito de internet, né? Não tinha, aquele tempo não existia essas coisas. Tá, então uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual o primeiro trabalho do senhor? E qual trabalho o senhor sentiu um efeito, assim, de querer crescer ainda mais? Olha, eu desde criança, eu já tinha infância, já tinha desejo de sempre trabalhar na roça, porque os meus pais, a minha mãe, nós fomos tudo nascidos no meio da roça lá. Então, eu tinha um pedacinho ali naquela roça, naquele sítio, eu falava, aqui hoje vocês falam sítio, nós falávamos, já costumamos falar roça. Ali tinha um pedacinho ali que toda a vida que nós falávamos de embilha, tirado de uma própria árvore, que era chamada de... me fugiu o nome, né? Então a gente amarrava e saía brincando, eu e meus irmãos, e às vezes os primos por ali, no meio de um sítio, que não tinha nem estrada de carro. Aquele tempo lá só tinha o lugar da gente passar a pé, era no meio de praticamente uma mata. Um matagal. É um matagal. Então ali nós chamávamos aqui de um cavalo de pau e saía brincando. Então aquilo para mim era uma alegria muito grande. O senhor não dependia muito de internet, né? Não tinha, aquele tempo não existia essas coisas. Tá, então uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual o primeiro trabalho do senhor? E qual trabalho o senhor sentiu um efeito, assim, de querer crescer ainda mais? Olha, eu desde criança, eu já tinha infância, já tinha desejo de sempre trabalhar na roça, porque os meus pais, a minha mãe, nós fomos tudo nascidos no meio da roça lá. Então, eu tinha um pedacinho ali naquela roça, naquele sítio, eu falava, aqui hoje vocês falam sítio, nós falávamos, já costumamos falar roça. Ali tinha um pedacinho ali que toda a vida eu gostava de a gente plantar ali uns grãozinhos de milho. E aquele grãozinho de milho que eu plantava ali, para mim era uma maior alegria, que era um capãozinho de milho, parece que a terra ali era mais adubada, e eu gostava muito, então isso para mim foi uma coisa que marcou bastante. Seu primeiro trabalho? Sim. Bom, a última pergunta que eu gostaria de saber,
Quais foram as suas expectativas quando você veio pra cá? Foi família, foi dinheiro, foi buscando alguma coisa assim? Olha, eu vim à procura de um trabalho para mim poder ganhar Trocado? um trocado, porque aonde eu fui nascido, na verdade, não tinha trabalho, o trabalho era muito pouco e aquele pouquinho que a gente ganhava não dava para a gente fazer quase nada, malemar para comer. E muitas das vezes, então, a gente, nem somente eu, a minha mãe, meus irmãos, a gente passou muita necessidade até que eu vim parar aqui. Isso, Antônio. Então, muito obrigado. De verdade, assim, vai ajudar demais. E espero que o senhor tenha um dia bom. Obrigado, eu que agradeço vocês.